quero recomendar muito fortemente que vocês assistam este vídeo que foi ao ar ontem aqui no Farol Brasil, do Jones Manuel, sobre a Alemanha. A situação da Alemanha, a gente tem falado sobre ela, tem falado até que relativamente pouco, nós vamos falar sobre ela na manhã com o Maringoni, segunda-feira vamos tocar também no tema da Alemanha com o professor da PUC de São Paulo, onde está sofrendo uma intensa perseguição, o Reginaldo Nasser. Tá? A situação da Alemanha é a seguinte, acabou de ser aprovado, então, rasgaram a austeridade na Alemanha. Lá é igual aqui, social-democracia, lá é igual aqui, a social-democracia aqui, igual o PT aqui. Pacote vigia até agora uma austeridade brutal, brutal. Tá? E com a vitória da democracia cristã, que vai compor um governo com os social-democratas, eles estão rasgando a austeridade. Rasgando em termos, porque eles estão rasgando a austeridade apenas para armamento. O pessoal fala, o Jones explica aí nesse vídeo, keynesianismo armamentista. Então, continua a austeridade para saúde, educação, aposentadoria, tudo isso. Mas, para armamento, a austeridade vai acabar. E eles vão fazer como na época do nazismo, vão transformar as linhas de montagem nas fábricas alemãs de linhas de montagem de carro, trator, tal, em linha de montagem de tanque, helicóptero, e aí vai. Tá? Então, muito interessante. E aí tem uma questão crucial sobre o papel que o Jones chamou. Não é um vídeo longo, tá? Um vídeo de 12 minutos, tá? Um vídeo de 12, mas é muito interessante, muito esclarecedor, realmente dá para entender o que está rolando na Alemanha e o quão crucial é o que está rolando na Alemanha para nós aqui no Brasil, para o mundo e para a Alemanha. Já está com 14 mil visualizações e o vídeo tem exatamente... Não, eu falei 11, 12, não, tem 18 minutos e 45 segundos, tá? Eu separei aqui 2 trechinhos, porque tem muito que ver a Alemanha com o Brasil. Explico por quê, o Jones explica e eu continuo depois. São os planos da burguesia alemã, neste momento, caminhando, o governo ainda não está formado no parlamento alemão, caminhando para a liderança da democracia cristã e dos social-democratas. Mas, gente, para além dos social-democratas, que é meio que a centro-esquerda da Alemanha, a Alemanha tem outro conhecido partido de esquerda, que é o The Link, que significa em português a esquerda, né? Que, mal comparando, seria como se fosse o PSOL da Alemanha, né? Como é que ficou a posição do The Link, do à esquerda, frente a esse pacote que visa, né, manter a situação criada no governo Biden, de um enfrentamento que não faz sentido algum com a Rússia, tentando sustentar a guerra da Ucrânia e recuperando a taxa de lucro a partir do setor industrial militar? Qual foi a posição do The Link? É aí, gente, mais uma vez, a social-democracia abre as portas para o fascismo, porque hoje partidos que se consideram de esquerda, de centro-esquerda na Alemanha, os 2 maiores são o The Link e o Partido Social Democrata. Sabe qual foi a presepada que eles arrumaram? E aí a presepada que eles arrumaram é aprovar este pacote de fim da austeridade para o armamentismo, para o rearmamento alemão e para a transformação da indústria alemã numa indústria de, em vez de produção de carros, aparelhos hospitalares, a gente vê muito aparelho hospitalar aqui no Brasil alemão, tal, em indústria armamentista. E aí, vou pegar o finalzinho do vídeo do Jones e aí continuar, né? Porque o que ele vai dizer é isso. A centro-esquerda, a social-democracia, o Partido Social-Democrata, o equivalente do PT lá, e o partido que seria o equivalente do PSOL, que é um partido, da mesma maneira como o PSOL saiu aqui no Brasil para ser uma opção à esquerda do PT, lá o Die Linke, que é a esquerda é o nome do partido, em português, saiu dos social-democratas, né, já há bastante tempo, para ser uma alternativa à esquerda. E agora os dois estão juntos, aprovando o pacote que é suspender a austeridade
para as armas e manter a austeridade para o povo. E o Jones termina assim, bem curtinho, vale a pena. É que, tendencialmente, está se criando a tempestade perfeita para a extrema-direita ganhar o governo. E extrema-direita ganhar o governo porque o que se lê como esquerda é um bando de neoliberalzinho cretino, criminoso, cúmplice da OTAN, do genocídio de Israel e que está afundando a Europa numa aventura militar imbecil para cumprir o objetivo estratégico dos Estados Unidos. Perfeito? Então, assim, quando a gente olhar para a ascensão do fascismo no mundo, tem muitos debates, tem muita reflexão, tem muitas coisas complexas para a gente pensar, mas algumas coisas são óbvias. Nunca deixe de olhar para o papel dessa esquerda social-liberal, dessa esquerda neoliberal progressista, em abrir as portas para o fascismo. Esse é um tema que a gente tem trazido muito aqui, né? Advertido como o que está acontecendo no mundo é governos neoliberais progressistas, como o governo brasileiro. O governo Scholz, o governo Biden, o governo Draghi na Itália, o governo Fernandes na Argentina, são governos que abriram as portas para a volta ou para a instalação da extrema-direita. Né? Dramático. O Pedro aqui está dizendo, deixa eu explicar. O Die-Linke foi contra esse pacote, gente. Não, Pedro. O que acontece é o seguinte, o pacote foi votado na Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e na chamada Câmara Alta lá, que é o Senado, tá? Que é o equivalente ao Senado aqui. Na Câmara Baixa, o Die-Linke votou contra, mas não foram necessários os votos do Die-Linke para aprovar o pacote. Ok? Aí subiu para o Senado. No Senado, não tinha voto suficiente para aprovar o pacote sem o voto do Die-Linke. E aí o Die-Linke votou a favor. Então, na prática, é isso, né? O Die-Linke aprovou o pacote do rearmamento, o pacote do fim da austeridade para a guerra, não do fim da austeridade para a paz. E aí, o que o Jones traz, a gente tem trazido aqui, e é importante entender, no passado a gente tinha um negócio, o chamado efeito Orloff, que se falava muito em relação ao Brasil e Argentina. Eu sou você amanhã. Ora, o efeito Orloff era a Argentina indo para o buraco, né, ou indo bem, e aí aqui no Brasil, eu sou você amanhã, e vice-versa. Orloff, eu nem sei se existe ainda, era uma vodka, né, bem porcaria, inclusive, mas que existia no passado aqui. A Cecília dizendo, pronuncia-se Die-Linke. Legal. Então, é isso. Quando a gente olha para a situação alemã, como o Jones disse, e eu tenho dito aqui reiteradamente, o governo Scholz é o equivalente ao governo Lula. Equivalente ao governo Lula. Não tem diferença nenhuma do ponto de vista desse governo. Assim como o governo Biden, né, não tinha diferença nenhuma no governo. Claro que tem uma diferença dramática, né? Eles são imperialistas, nós não. Mas do ponto de vista do projeto político-econômico dos governos, é igual. Tá? É igual. Então, essa é E olha, gente, isso não é uma acusação, é uma constatação. O Partido Social Democrata alemão e o Partido Democrata dos Estados Unidos são os dois grandes partidos com os quais o PT tem identidade. Em relação ao Partido Democrata, tem aí uma certa constrangimento do PT, mas em relação ao PSD alemão, a identidade é total e as relações são históricas entre os dois partidos. O que acontece lá é que agora tem o Die Linke, né? Ou Die Linke, ou a esquerda, que é esse partido que é o equivalente ao PSOL de lá, né? Que é um partido em tese à esquerda do Partido Social Democrata. E a jornada que esse partido está fazendo agora é muito semelhante à jornada que o PT, que o PSOL está fazendo aqui agora, que é se reaproximar do PT e adotar a lógica neoliberal progressista. Mesma coisa, lá e aqui. O intérprete diz aqui, meu primeiro porre foi de Orloff, tenebroso, era uma vodka bem porcaria. E é isso, olha, e uma comprovação disso é que não há nenhuma outra parceria tão profunda e intensa do que da Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo é a fundação do PT, do que com a fundação do Partido Social Democrata, Fundação Friedrich Ebert Stiftung, tá? Que é a Fundação Friedrich Ebert. Tem uma relação histórica das duas, estudo, é uma relação de irmãos.
entre as duas fundações. Então, esse é o processo. E a gente vê aqui no Brasil já aquilo que começa o que está acontecendo lá. Nós trouxemos aqui, lembram-se disso? A entrevista da Simone Tebet, na qual a Simone Tebet anunciou que vai ter golpe, né? Que vai ter golpe entre novembro e dezembro de 2023. Teríamos um Lembra-se parceiro disso? mais Lá para a Globo fiscalista News? no Congresso Nacional, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Ela começa a entrevista reclamando que o Congresso está à esquerda do governo, né, que o governo esperava um Congresso mais Seja na PEC fiscalista. da transição, eu participei dela, fui responsável também por ela, não estou me eximindo de nenhuma responsabilidade, seja em relação ao arcabouço, que não foi aprovado do jeito que nós queríamos, seja em relação a esse novo ajuste. Quer dizer, o Congresso sempre aumenta a despesa, na verdade. E diminui a contenção. Então, não é o Congresso fiscalista Agora que vai. nós imaginávamos. Então, não adianta dar murro em ponta de faca. Democracia é isso e temos que conviver. Né? E não temos que fazer qualquer crítica em relação a isso. Faz parte do jogo democrático. Dentro disso, e com o pragmatismo que a vida inteira me pautou, eu vejo na janela de 26 a oportunidade que eu não estou vendo na janela de 2024 e 2025. Explico muito rapidamente. 2022, a janela de novembro e dezembro de 2022 foi a janela da gastança. Precisávamos recuperar... Sacou? Ela chama a PEC da transição de janela da gastança. É totalmente neoliberal. É o olhar neoliberal. Gente, não é que ela é uma líder, uma sublíder do governo, vice-líder do governo na Câmara. É a ministra do Planejamento. Políticas públicas, farmácia popular, enfim, Bolsa Família, etc. Ciência, tecnologia, educação e inovação. Tá? E gastamos. Injetamos 140 bi a mais, né, por ano, que aí é acumulado ano a ano, de gastos públicos. Chegou o momento em que 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida pública e detonar a economia. Então nós temos uma janela de oportunidade que não é agora, a véspera de uma possível eleição em 2026, não é por conta nossa. Converse com 54 senadores que vão para a reeleição. Eles não querem tratar desse assunto, eu não tenho dúvida. Conheço meus colegas e não os critico. O que nós temos de janela de oportunidade ao inverso, avesso do que foi feito em 22, em 26, em novembro e dezembro, seja o presidente Lula candidato e reeleito, seja um outro candidato, um outro presidente eleito, qualquer que seja o presidente. O dever fiscal. É cortar gastos, cortar o supérfluo, fazer uma política num arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, obviamente, né? A diferença do veneno e do remédio está na dor. Tá aí, que não mate o paciente. Agora, é interessante, né? Porque o que ela está dizendo é que vai ter um golpe de Estado durante o governo Lula, porque novembro e dezembro de 2026, sendo Lula, Haddad, Tarcísio, Jones Manoel, quem quer que seja o presidente, novembro e dezembro de 2026 é ainda governo Lula. O que ela está dizendo é que no governo Lula haverá um golpe de Estado que é para pegar esse neoliberalismo progressista e transformar num neoliberalismo radical, acabando com o financiamento da saúde, da educação, liquidando com a aposentadoria. É isso que ela está dizendo, tá certo? Então veja que há uma correspondência, é o que a social-democracia está fazendo, mutatis mutantes, lá na Alemanha, com o apoio do Die Linke, do PSOL de lá, e aqui com o apoio do PSOL. O que é... E agora veja, não, mas o PT de esquerda, é de centro-esquerda, a tradição democrática, os partidos vão mudando, a social-democracia foi revolucionária na Alemanha, gente, foi revolucionária. Os partidos vão mudando. Ela reafirmou o que ela disse numa entrevista que ela deu no Valor. Inclusive, ela deu uma entrevista para o Luiz Nassif que eu não tive condição de assistir ainda, vou assistir para ver como tá. É claro que ela viu, né? Ela dá uma moderadinha, mas ela está mantendo o mesmo discurso. Então, para o Valor, ela disse que o ajuste fiscal, que será preciso um ajuste fiscal robusto pós-2026, que é exatamente isso, né? É o que ela defende. Fim dos pisos para saúde e educação, né? Elevação da idade mínima para aposentadoria, corte no BPC, corte no Bolsa Família, corte no abono salarial, né? Corte nos salários do funcionalismo público federal. É isso aí, é a proposta dela. E aí, mas tem a ala esquerda do PT, tem o lado desenvolvimentista, isso e aquilo, tá lá, né? O Alberto Cantalice,
que ele é da Fundação Perseu Abramo, tá? É um dos líderes do PT, está toda hora aí nas mídias progressistas, adora nos atacar, adora atacar a esquerda, foi presidente do diretório estadual do PT mais de uma vez, tá? Ele é vice-presidente e adjunto da Secretaria Nacional de Comunicação do PT e é um dos integrantes da Fundação Perseu Abramo. Está apoiando ela. Não, ela está só propondo fazer um ajuste maior, né? Fazer um ajuste maior. O Helder pergunta, por que golpe, Mauro? Por que golpe? Porque é o seguinte, porque o presidente... Primeiro, nós já tivemos um golpe, que é o chamado golpe, que a própria Dilma deu, né? Que é o golpe nos eleitores, né? Não é um golpe de Estado, propriamente. Né? O golpe nos eleitores, que as promessas de campanha não estão sendo cumpridas, e ao tipo, por exemplo, reestatizar a Eletrobras, né, reestatizar as refinarias, manter o reajuste do salário mínimo, como tinha sido nos outros governos do PT, não ter teto de gasto, foi uma promessa reiterada do presidente Lula na campanha. Então tem um golpe eleitoral, mas o que ela está propondo é outra coisa. O que ela está propondo, de fato, é um golpe parlamentar para aplicar um nível de ajuste que transforma o ajuste neoliberal num ajuste neoliberal progressista, num ajuste neoliberal de direita. E golpe, gente, vamos lembrar, né? Golpe não é apenas exército na rua. Nós vimos com a Dilma, né? Foi ou não foi golpe em 2016? É claro que foi golpe em 2016. Então, tem golpe, sim, no caminho, tá? E olha aqui, como disse, a participação do PSOL nesse processo de conversão do partido. É claro que há resistência, né? Tanto no PT quanto no PSOL. Mas a linha de direção ditada pelo Boulos no PSOL é essa linha de adesão a essa dinâmica neoliberal. Tá aí. O grupo Resistência do PSOL, em nome do VAT, olha só que incrível, né? Que é a luta pelo fim da escala 6x1, se aliou ao sindicato. Gente, não é fácil não. Não é fácil não, né? Fechou uma aliança com o sindicato, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre, que é o sindicato que, junto com aqueles supermercados Zafari, o sindicato sustenta a jornada 10x1. E agora está tentando limpar um pouco a imagem com essa suposta adesão. Então, vocês estão vendo ali na foto, tá o Matheus Reim, que é o representante do VAT do Rio Grande do Sul e que é do PSOL, desse grupo Resistência do PSOL. O grupo Resistência do PSOL já foi um grupo mais à esquerda, é o grupo liderado pelo Valério Arcari, eram do PSTU, entraram para o PSOL e progressivamente têm ido para a direita e hoje são aliados do Boulos e do grupo do Boulos, do Revolução Solidária, em toda a linha, vamos dizer assim. Vocês estão vendo aí no centro, ou na esquerda, Newton Neco é o presidente do sindicato, secretário da Força Sindical, e o Cláudio Janta, isso mesmo, de jantar, secretário-geral do sindicato, e foi ex-vereador e foi líder do governo Mello, líder do governo Sebastião Mello. Aí. Estão todos nessa aliança ali no Rio Grande do Sul, tá bom?